Harris Faulkner passou décadas como uma das vozes mais confiáveis da Fox News, conquistando 6 prêmios Emmy ao longo do caminho. Calma e serena sob os holofotes, ela construiu uma reputação de autoridade e profissionalismo. Mas por trás dessa presença impecável, existe uma vida marcada por perdas pessoais, encontros assustadores e momentos que quase mudaram sua carreira para sempre. E quando ela repentinamente se afastou das telas, isso levantou uma questão ainda mais profunda. O que Harris Faulkner enfrentou fora das câmeras que os telespectadores nunca viram? No final de Language Not Registered for Generation, a veterana âncora da Fox News, Harris Faulkner, amplamente conhecida por sua presença autoritária na televisão diurna e na cobertura política, repentinamente se afastou dos holofotes, deixando telespectadores e observadores da mídia se perguntando para onde ela foi. A jornalista, 6 vezes vencedora do prêmio Emmy, é uma figura constante na Fox News desde Language Not Registered for Generation. Mas, repentinamente deixou de aparecer no Faulkner Focus e em outros programas regulares entre novembro de Language Not Registered for Generation e janeiro de Language Not Registered for Generation. A justificativa dada foi que ela queria tratar de assuntos pessoais importantes, mas isso gerou muitas perguntas, e todos começaram a se perguntar o que realmente aconteceu com Harris Faulkner. O afastamento ocorreu após um período de intensa cobertura jornalística, acompanhando o ciclo eleitoral americano de Language Not Registered for Generation e a posse presidencial de Language Not Registered for Generation. Essa foi a primeira ausência prolongada em quase 2 décadas de carreira de Faulkner como âncora da Fox News. Seu súbito desaparecimento do ar alimentou especulações nas redes sociais e em círculos da indústria. Muitos telespectadores e comentaristas começaram a questionar por que ela saiu e o que isso significa para seu futuro no jornalismo televisivo. Em um comunicado divulgado pouco antes de seu hiato, Faulkner afirmou que seu tempo afastada não foi um retiro, mas sim um passo intencional em direção ao crescimento pessoal e ao apoio à família. Ela explicou que uma de suas prioridades durante a pausa foi apoiar sua filha mais velha, Bella Berlin, em sua ida para a faculdade. Esse foi um marco importante, alegre e desafiador para sua família. Além disso, Faulkner falou sobre embarcar no que chamou de uma jornada de renascimento do amor com seu marido, Tony Berlin. Ela revelou que ela e o marido queriam se reconectar após anos conciliando trabalhos de alta pressão com a criação dos filhos e as responsabilidades profissionais. Colegas e fãs apoiaram o anúncio de Faulkner, enquanto todos ficaram surpresos com sua transparência e disposição em tirar um tempo do trabalho para o bem-estar da família. Muitos se concentraram na discussão mais ampla, já que sua pausa repentina ressaltou a importância da saúde mental e do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso foi especialmente relevante para figuras públicas que frequentemente carregam a pressão dupla da carreira e da família, como Harris Faulkner. Mas a pausa também trouxe algumas dificuldades familiares. No final de Language Not Registered for Generation e início de Language Not Registered for Generation, ela revelou ao vivo que sua filha teve que suportar situações terríveis, e isso foi um dos motivos que a forçaram a fazer uma pausa temporária em suas funções na emissora. No final de Language Not Registered for Generation e início de Language Not Registered for Generation, a veterana âncora da Fox News, Harris Faulkner, apresentou uma série de reflexões profundamente pessoais ao vivo, que ofereceram uma visão rara das lutas emocionais por trás de sua recente pausa na televisão. Faulkner, figura proeminente na Fox desde Language Not Registered for Generation, afirmou que queria abordar questões familiares importantes. Uma dessas questões diz respeito às experiências de sua filha, que geraram ampla discussão entre telespectadores e observadores da mídia. Faulkner admitiu que parte de sua decisão de fazer uma pausa se deveu às coisas terríveis que suas filhas tiveram que suportar nos últimos anos, que ela descreveu como dolorosas e marcantes. Ela não revelou tudo o que aconteceu, mas disse que proteger sua filha e guiá-la através desses desafios é sua prioridade número 1. A apresentadora sempre foi aberta sobre suas preocupações com a segurança e o bem-estar de sua filha, em meio às pressões de uma vida pública de grande exposição. Como mãe de 2 meninas birraciais,
Bella e Danica. Fauner já falou em entrevistas anteriores sobre as conversas difíceis que teve com elas a respeito de raça, identidade e fé na América dividida. Suas preocupações ecoam declarações públicas feitas em Language Not Registered for Generation, quando revelou sentir-se ansiosa sobre como as tensões raciais e religiosas podem afetar jovens na universidade e na sociedade em geral. Esses eram medos enraizados nas pressões do mundo real enfrentadas por seus próprios filhos. Fauner também destacou o impacto emocional das transições importantes, especialmente quando sua filha mais velha, Bella, se preparava para entrar na faculdade. Essa foi uma mudança que ela chamou de uma das verdades mais difíceis de sua vida. Além disso, ela apoiava sua filha mais nova no intenso mundo dos esportes competitivos, onde questões de justiça e preconceito afetam os jovens atletas atualmente. Sua pausa na bancada do telejornal lhe deu espaço para lidar com os sentimentos de culpa materna que a acompanhavam há tempos. Ela sentia muita dor por perder momentos importantes devido à sua carreira exigente e pelos julgamentos cruéis de observadores externos. Agora, ela se prepara para retornar à televisão após um breve hiato. Mas essa não é a tragédia que afastou Harris Fauner do ar por um tempo. Quando seu pai faleceu durante a pandemia de COVID, Language Not Registered for Generation, ela ficou devastada. Fauner refletiu abertamente sobre uma das perdas pessoais mais profundas de sua vida: a morte de seu pai, o tenente-coronel aposentado, Bobby R. Harris, e como isso testou sua fé e resiliência. Ela revelou que o falecimento de seu pai no Natal, de Language Not Registered for Generation, foi um momento profundamente doloroso, que remodelou sua jornada espiritual em meio ao isolamento imposto pela pandemia de COVID Language Not Registered for Generation. Em entrevistas e em sua autobiografia, Fauner descreveu seu pai como sua bússola e modelo para toda a vida, cuja influência permeou sua vida pessoal e ética profissional. A morte dela ocorreu durante um período de rígidas restrições pandêmicas, impedindo-a de vê-lo em seus momentos finais e intensificando seu sentimento de perda. Nas semanas seguintes, Fauner admitiu que lutou muito com sua fé. Ela confessou que começou a orar menos e a chorar mais, afastando-se da base espiritual na qual se apoiava desde a infância. Por fim, ela conseguiu lidar com o luto quando encontrou a Bíblia, anotada dele, enquanto empacotava os pertences do pai. O livro estava repleto de reflexões manuscritas sobre as Escrituras que o sustentaram ao longo da vida. Ao folhear suas anotações, Fauner encontrou consolo e conexão em suas interpretações e com seu pai na fé. Mais tarde, ela disse que essa experiência foi um momento de realinhamento espiritual e que ler suas palavras foi como se os pedaços de sua vida estivessem sendo reconstruídos após terem sido quebrados. Fauner tem sido aberta sobre esse capítulo de sua vida, especialmente sobre como o legado de seu pai continua a moldar sua compreensão de força, fé e propósito. Mas essa não foi a única tragédia que a fez questionar sua fé. Alguns anos antes, ela também lidou com a morte de sua mãe. Fauner também falou sobre o impacto que a perda de sua mãe, Shirley Harris, teve em sua vida e carreira. Shirley Harris faleceu em novembro de Language Not Registered for Generation após uma batalha contra um câncer de pulmão em estágio avançado. Fauner presenciou essa luta de perto e apoiou sua mãe como cuidadora durante os estágios finais de sua doença. A experiência deixou uma marca indelével em Fauner, moldando sua perspectiva pessoal e sua compreensão de fé, amor e perda. Fauner descreveu seu vínculo com a mãe como inseparável e atribuiu a Shirley a transmissão dos valores que a guiaram pela vida e a levaram a uma carreira de destaque no jornalismo. Ela falou sobre a profunda sensação de ausência que se seguiu à morte da mãe e chegou a escrever que sentia tanta falta dela que chegava a doer fisicamente o coração. Esse sentimento sincero ressaltou a profundidade de sua conexão e também a ressonância emocional duradoura da influência de sua mãe. Fauner admirava muito sua mãe por sua força, afeto e fé, qualidades que a ajudaram a moldar sua própria ética profissional. Criada em um lar
onde compaixão, resiliência e serviço eram valores importantes, Faulkner se apoiou nesses ensinamentos durante a doença de sua mãe e nos anos que se seguiram. Em entrevistas, ela falou sobre o incentivo de sua mãe para encarar os desafios da vida com serenidade e ser uma fonte de conforto e apoio para os outros, mesmo em meio às dificuldades pessoais. A experiência de cuidar da mãe durante seus últimos meses também proporcionou a Faulkner uma perspectiva única sobre o impacto emocional de uma doença grave. Ela trouxe essa experiência e compreensão para o seu trabalho, especialmente quando cobriu a pandemia de COVID Language Not Registered for Generation. Embora jamais tenha imaginado que perderia o pai enquanto cobria o desafio global, a morte de sua mãe permanece, até hoje, um capítulo marcante na história de vida de Faulkner. Ela permitiu que seu público vislumbrasse a coragem que sustenta sua imagem pública. Foi com o apoio da família que ela superou muitos desafios, como o período em que foi perseguida por um ex-namorado, antes de se tornar uma conhecida âncora da Fox News. Harris Faulkner passou por uma experiência traumática de perseguição que deixou marcas profundas em sua vida pessoal e profissional. Enquanto trabalhava como âncora do noticiário noturno na WDF-TV em Kansas City, na década de Language Not Registered for Generation, Faulkner tornou-se alvo de assédio implacável por parte de um ex-namorado que se recusava a aceitar o fim do relacionamento. O homem a seguiu da Carolina do Norte até o Kansas, e foi devastador porque ele a acompanhou em cada mudança e intensificou seu comportamento. No início, ele apenas ligava repetidamente e enviava flores, mas a situação piorou rapidamente. O perseguidor começou a aparecer na residência de Faulkner. Ele passava tempo do lado de fora do apartamento dela e a ameaçava com atenção indesejada. Ele riscou e vandalizou o carro dela, enviando uma mensagem assustadora sobre sua persistência e desrespeito aos limites. Faulkner se lembra de que esse foi um dos momentos mais perturbadores de sua vida. Isso abalou sua confiança em um momento em que ela estava construindo sua carreira e tentando se destacar no jornalismo televisivo. A perseguição tomou um rumo ainda mais assustador quando o homem invadiu sua casa, violando sua sensação de segurança e proteção. Naquela ocasião, os gritos de Faulkner alertaram os vizinhos e levaram a uma resposta policial. Ele acabou sendo preso. O invasor ficou obcecado por ela mesmo depois de ser encarcerado. Faulkner disse que o momento em que foi notificada de sua libertação da prisão foi crucial para sua sobrevivência, pois a ajudou a tomar precauções que talvez não tivesse considerado. Se não fosse por esse aviso, o pesadelo teria terminado de forma muito diferente. Ao longo de todo o seu sofrimento, Faulkner se apoiou muito em sua fé e resiliência interior para perseverar, e essa se tornou uma das provações e experiências mais marcantes de sua vida. Além de sua vida pessoal, Faulkner teve que lidar com traumas durante sua carreira, como quando cobriu um evento devastador. Ela falou abertamente sobre o impacto emocional de cobrir alguns dos capítulos mais sombrios da história recente dos Estados Unidos, especialmente sua cobertura ao vivo do massacre na escola primária Sandy Hook em Language Not Registered for Generation. Ela estava em Newtown, Connecticut, em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Enquanto a comunidade lutava contra as consequências do devastador tiroteio em massa que tirou a vida de Language Not Registered for Generation crianças e 6 adultos. Essa continua sendo uma das reportagens mais angustiantes de sua carreira. Transmitindo ao vivo do estacionamento em frente à escola, Faulkner testemunhou a chegada de bombeiros carregando os corpos das vítimas, um momento que ela descreveu posteriormente como insuportavelmente pesado e emocionalmente devastador. Em vez de simplesmente relatar os fatos, ela instintivamente pediu um minuto de silêncio no ar, dando aos telespectadores espaço para processar a enormidade da tragédia junto com ela. Em entrevistas após sua cobertura, Faulkner admitiu que cobrir o massacre de Sandy Hook foi um dos momentos mais difíceis de sua vida profissional. Ela confessou que chegou a se emocionar ao vivo, tamanha a força emocional da cena. Faulkner explicou que, embora jornalistas devam manter a compostura,
há momentos em que o impacto humano de tais eventos é profundo demais para ser contido. Ela afirmou estar preparada para mostrar sua vulnerabilidade ao público, contanto que pudesse continuar a reportar a história com sinceridade e compaixão. A experiência deixou marcas profundas na vida de Faulkner, moldando sua abordagem na cobertura de futuras tragédias. Também reforçou sua crença na importância de equilibrar profissionalismo e humanidade. Mas outro momento marcante foi quando ela entrevistou o presidente, durante um dos piores períodos da história dos Estados Unidos. Harris Faulkner atraiu grande atenção em Language Not Registered for Generation por uma entrevista notável com o então presidente Donald Trump, no auge dos protestos do movimento Black Lives Matter. Após a morte de George Floyd, ela demonstrou uma combinação de profissionalismo, perspicácia pessoal e coragem jornalística, conquistando elogios em diversos meios de comunicação. Na entrevista televisionada, Faulkner pressionou Trump sobre sua resposta aos protestos em todo o país e o confrontou diretamente sobre seu controverso tweet: "Quando os saques começam, os tiros começam." Mas muitos críticos consideraram isso uma declaração inflamatória. Em vez de deixar o comentário sem análise, ela o questionou sobre suas origens e implicações, explicando seu contexto histórico preocupante. Ela literalmente envolveu o presente em uma discussão acalorada sobre raça e liderança. A entrevista também foi diferente, porque ela estruturou suas perguntas em torno de suas experiências como mulher negra e mãe. Ela trouxe essas perspectivas para a entrevista, ressaltando como momentos de crise nacional impactam cada pessoa de maneira diferente, dependendo de sua identidade e origem. Em um dado momento, ela falou sobre o peso emocional das últimas palavras de George Floyd e como aquele momento a tocou profundamente. Muitos jornalistas e especialistas elogiaram o estilo metódico e empático de Faulkner. Ela não adotou uma postura de confronto, nem se esquivou do assunto, mas, em vez disso, equilibrou o diálogo. Este é apenas um dos muitos destaques de sua carreira como âncora principal da Fox News. Como repórter, cuja carreira abrangeu alguns dos eventos noticiosos mais significativos das últimas décadas, Harris Faulkner possui feitos impressionantes. Desde que ingressou na Fox News em Language Not Registered for Generation, ela apresentou diversos programas, incluindo o Faulkner Focus e o Outnumbered. Ela também cobriu uma notável variedade de histórias que são momentos marcantes de sua trajetória profissional. No início de sua carreira, Faulkner fez reportagens sobre a crise da AIDS na África do Sul, chamando a atenção para o impacto devastador da epidemia em comunidades distantes dos Estados Unidos e demonstrando sua disposição para abordar questões globais complexas. Ela também cobriu o desaparecimento de Natalee Holloway em Aruba, em Language Not Registered for Generation, um caso que ganhou manchetes internacionais e manteve o fascínio do público por anos, enquanto as autoridades lutavam para desvendar o mistério do desaparecimento da jovem. Além disso, Faulkner esteve presente no local, fazendo reportagens sobre as consequências do atentado de Oklahoma City, ajudando a transmitir tanto a dimensão da tragédia quanto a resiliência das comunidades afetadas. Trabalhos como esses demonstram a versatilidade e a profundidade de Faulkner como jornalista. Além de crises internacionais e mistérios criminais, suas reportagens cobriram grandes eventos nacionais e histórias de interesse humano, como desastres naturais nos Estados Unidos e desdobramentos políticos no país e no exterior. Durante sua trajetória, ela também moderou debates públicos de grande repercussão, entrevistou presidentes e autoridades eleitas e conduziu reportagens que exigem tanto rigor jornalístico quanto empatia. O que diferencia Faulkner é a capacidade de equilibrar a precisão factual das notícias com a sensibilidade às dimensões humanas das histórias que cobre. Seja transmitindo a gravidade de uma crise global de saúde ou a angústia de famílias afetadas por uma tragédia, seu trabalho demonstra seu compromisso em proporcionar aos telespectadores uma compreensão completa dos acontecimentos. Ela falou sobre seu papel como jornalista experiente e como contribui para moldar o discurso público. Harris Faulkner tem se pronunciado bastante sobre o que significa ser uma mulher negra, de destaque na mídia nacional. Ela descreveu seu papel como parte de uma história mais ampla de progresso e mudança em um setor historicamente homogêneo. Faulkner admitiu
que sua mera presença na tela, especialmente como a única mulher negra apresentando um programa diário em uma grande rede de notícias a cabo, carrega um peso simbólico que vai além da audiência e dos índices de audiência. Ao fazer isso, ela afirmou que sua carreira não é apenas uma conquista pessoal, mas reflete uma mudança em relação a quem tem espaço e influência no debate nacional. Ao longo de sua trajetória profissional, Faulkner enfrentou suposições sobre suas crenças e suas reações a questões importantes, baseadas unicamente em sua raça, gênero e vínculo com a Fox News. Em entrevistas, ela expressou que as pessoas frequentemente presumem saber sua posição sobre temas polêmicos antes mesmo de ouvirem sua perspectiva. Em vez de encarar isso como uma limitação, Faulkner afirmou que representa uma oportunidade de surpreender o público com nuances e pensamento independente, desafiando estereótipos e expectativas rígidas sobre como uma jornalista negra deve falar ou agir na cobertura jornalística. Faulkner também descreveu como essas suposições se manifestaram em momentos específicos, como no programa The View, onde os apresentadores a pressionaram sobre suas responsabilidades para com determinadas comunidades. Em resposta, ela enfatizou que seu senso de dever se estende a todas as pessoas, não apenas a um único grupo demográfico. Veterana da emissora, afirmou que seu objetivo como jornalista é trazer questionamentos ponderados e uma perspectiva ampla a cada conversa, em vez de se encaixar em categorias pré-estabelecidas baseadas apenas na identidade. O papel de Faulkner como jornalista de destaque na Fox News lhe rendeu a atenção de colegas e analistas de mídia. Muitos notaram que Faulkner está sempre disposta a trazer aspectos de sua própria experiência de vida para as discussões, mantendo o rigor profissional, e isso agrega profundidade às suas reportagens. Ao fazer isso, ela ampliou a compreensão pública sobre o que significa liderar como uma mulher negra na grande mídia. Agora você sabe o que aconteceu com Harris Faulkner e por que ela ficou fora do ar por cerca de Language Not Registered for Generation Meses. De problemas familiares a mortes e traumas, qual foi a tragédia mais chocante de Harris Faulkner? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.